Como é difícil a gente falar de Deus, né? Mas hoje a palavra foi: não se acovarda diante das coisas de Deus. Meu nome é Nilceia e eu sou aqui de Santa Fé. Eu gostaria de partilhar um testemunho, né, de uma graça, um milagre recebido da minha neta. A minha nora estava grávida e, por volta do 7º mês, a médica pediu que ela fizesse um ecocardiograma fetal. E daí foi onde que detectou uma doença cardíaca gravíssima. Ela tinha a veia que ela tinha no pulmão, não jorrava o sangue do coração para o pulmão. Então foi um diagnóstico assim, gravíssimo. E nós então, a partir daquele momento, faltava 2 meses ainda para o parto, e a gente então já começou a ter ficar preocupado. Então nos causou muita preocupação, até porque essa doença, eles não sabiam dizer o grau dessa enfermidade. Então pensa bem, você saber que tem uma doença grave e você não sabe que ponto que está essa doença, como que vai ser. E eles disseram para a gente que somente no momento do parto que eles iam saber essa gravidade. E daí fomos então rezando e começamos a pedir a Deus, o Padre Pedrinho sempre presente, porque ele foi uma pessoa fundamental nesse processo nosso dessa passagem por esse hospital. Aí ela fazia pré-natal em Maringá por um plano, e daí ela começou a também vir aqui pelo SUS com um médico aqui de Santa Fé. Daí esse médico, quando ele viu o resultado daquela cardiopatia, ele disse assim: eu vou te orientar, você não vai pelo plano, eu te aconselho você procurar um hospital de referência, porque é muito grave a situação da Maria Sofia. Então aí ficou aquela dúvida: e agora? Você deixa o plano, vai pelo SUS? Já começou a surgir aquela dúvida. E a gente colocava sempre Deus em primeiro lugar, nos deu uma luz, o que a gente faz, né? Aí nós chegamos à conclusão que a gente ia fazer pelo SUS, porque pelo SUS ia ser um hospital de referência. E pelo plano, o hospital não estava preparado para receber o caso da Maria Sofia. Aí começou então troca de médicos, foi um processo bastante difícil, porque ela tinha feito 7 meses de pré-natal com uma médica. Aí no 7º mês trocar de médico, então foi um processo bastante difícil. Mas enfim, bora lá, vamos lá, Deus na frente, Padre Pedrinho por trás, assim, eu sempre conversava com ele: hoje está acontecendo isso, hoje está acontecendo aquilo. Então ele foi nosso suporte, com certeza, primeiro Deus e depois a gente contou muito com ele. Aí nós fomos, aí ela foi para a primeira consulta com essa médica do SUS. Aí conversou com ela e daí então, por se tratar do SUS, aí no segundo momento pediram para ter uma segunda conversa com uma outra equipe do SUS, porém 2 médicos, a assistente social e a psicóloga. E nesse dia, era numa quinta-feira, fui eu e a minha nora para essa conversa. E uma médica, ela falou assim durante os 40 minutos, explicando tudo, o que ia acontecer, enfim. Aí, no final da conversa, ela disse assim: mãe, se essa criança não tiver uma UTI, ela vai a óbito. E é o seguinte, provavelmente a hora que ela nascer, ela vai ser encaminhada para Curitiba, num SAMU aéreo. E a gente não sabe se o pai vai poder ir junto, a gente não tem esse conhecimento. Mas o diagnóstico é esse. Naquela quinta-feira, eu e a minha nora voltamos para casa arrasados. Nós voltamos e nós perdemos o chão. Mas nessa conversa, tinha um médico que estava atento. Ele não falou nada, ele só observou a conversa. E no final da conversa, ele disse: vamos fazer o seguinte, essa criança ela vai ter que ser tirada antes do tempo. Nós vamos então te internar amanhã, que era numa sexta-feira, e depois então eu vou ficar aqui te monitorando, e provavelmente esse parto vai acontecer na segunda-feira, que é o dia que o cardiologista ele faz plantão aqui no hospital. Então vai ser um dia próprio para isso.
Mas acontece que lá ela foi na Santa Casa. Na Santa Casa eles atendem a região e lá a gente sabe que vem pacientes de todos os lados. E chegou várias mulheres com pressão alta, grávidas. Então, a Maria Sofia, enquanto ela estava com a mãe estava fazendo o papel para ela. O problema dela ia ser a partir do momento que ela nascesse. Aí que a gente já sabia a gravidade do problema. Aí... então, na segunda-feira, que estava marcado o parto, não ocorreu por conta dessas pacientes que chegaram com pressão alta. Na terça-feira ocorreu o parto. E daí, o que aconteceu? Ela nasceu, e já no momento que ela nasceu, ela foi para a UTI, numa incubadora, né, e ela teve que ser internada na UTI. Vocês já ouviram alguém dizer que quando alguém vai para a UTI, você se sente aliviado? Mas foi o que aconteceu comigo. Antes da Maria Sofia nascer, eu sabendo dessa cardiopatia, eu não conseguia, eu pedia para Deus, mas eu não tinha uma visão do que ia acontecer. Se ia acontecer algo de bom, se ia acontecer algo de ruim, eu não estava tendo uma visão. Então, a minha preocupação era com a minha pessoa mesmo. Eu falei, meu Deus, por que eu não estou conseguindo enxergar? Por que eu não estou vendo o que vai acontecer? Porque geralmente eu tenho resposta de Deus. Deus fala através do meu coração. Eu sinto, né? A gente sente Deus através do coração. Mas eu não. Então minha preocupação, eu não enxergava nada, nem que ia acontecer de mal e nem que ia acontecer de bem. E naquele dia que a Maria Sofia foi para a UTI, é difícil a gente falar isso, mas eu senti um alívio tão grande no meu coração. Né? A gente nunca viu alguém comentar que alguém foi para a UTI e a gente se sentia aliviado, mas eu senti aliviada. Eu senti um alívio tão grande, eu acredito que naquele momento começou o processo de cura da Maria Sofia. Eu sei que várias pessoas rezaram por ela, e daí começou então a luta. E eu acompanhei a minha nora até ela ter alta, que foi na quinta-feira daquela semana. A Maria Sofia nasceu na terça e foi para a UTI incubada, né, com oxigênio. E minha nora ficou até quinta-feira no quarto. E eu fiquei como acompanhante dela no quarto e o meu filho acompanhante da Maria Sofia na UTI, porque lá os pais podem ficar 24 horas e os horários de avós somente das 4 às 4h30, horário que a avó pode fazer a visita. E daí, durante esse período que a Rod ficou a Rod é minha nora, é um nome estranho, mas é bíblico e ela é evangélica. No momento em que ela ficou no hospital, no quarto, que eu estava acompanhando ela, eu tinha acesso fácil no hospital, eu tinha acesso na capela. E lá tinha um Jesus misericordioso que está por aqui. Tinha um Jesus misericordioso, tinha Nossa Senhora no título de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora Aparecida atrás. E eu rezava o terço, então, porque eu tinha um tempo maior ali, enquanto eu estava no quarto com ela. Eu rezava o terço, eu pedia para Deus. E nesse momento, várias coisas passou pela minha cabeça, inclusive uma parte da Bíblia, onde que Jesus fala, se a tudo que pedires em meu nome, se você crer, eu vou conceder. Aí eu falava assim para Jesus, Jesus, é uma promessa sua, tudo que é você que está dizendo, não sou eu que estou inventando. E aí passou uma outra passagem da Bíblia também, onde o amigo vai pedir pão na casa do amigo meia-noite. Só que daí o amigo, ele não dá por ser amigo, mas pela insistência. E ele pega e dá esse pão, então, pela insistência. Então, eu fui bastante insistente com Jesus. E depois, a gente, graças a Deus, a Maria Sofia hoje recebemos a graça. Ela está bem. Hoje ela fez 1 mês, dia 6, né? Então, hoje ela está, graças a Deus. Depois ela foi entubada, foi extubada. E a gente, graças a Deus, nós conseguimos essa graça, em nome do Senhor Jesus. E no domingo, que teve o terço do livramento, eu estava lá rezando, lá na recepção do hospital. Eu estava rezando o terço do livramento, com aquela morrendo de vontade de estar aqui junto. Mas
eu estava lá no hospital. Mas, graças a Deus, hoje ela se encontra muito bem. Louvado seja Deus.